Galerinha, uma coisa que é importante a gente citar é a relação entre a resistência elétrica e a temperatura. É raro de aparecer essa pergunta, mas caso apareça, tu tem que estar bem seguro para poder responder. Cara, quando tu olha aquela equaçãozinha lá na página 71, a última equação lá marcada na página 71, olha para aquela equação. Tu lembra de alguma coisa que tu já viu esse ano? Ah tá, o ΔT é verdade, T final menos T inicial. Mas alguma outra fórmula que a gente viu esse ano que é bem parecida com essa? Pô, não era pra ter percebido, cara. Não, né? Pois é, que coisa, vocês não perceberam. Que interessante. Na verdade é o seguinte, é que eu não esperava que o cara fosse olhar com olhos tão atentos de perceber que é exatamente a fórmula da dilatação, né? Porque ela está toda modificada. Mas olha só, quando eu fui estudar resistividade elétrica, eu olhei aquela equação e pensei, caramba, que jeito esquisito da resistividade elétrica variar com a temperatura. Só que aí eu percebi o seguinte, que essa fórmula está escrita de maneira nojenta. A gente pode lembrar das formas de dilatação. Qual é a dilatação linear? É o tamanho inicial, coeficiente de dilatação, não é isso? Vezes variação de temperatura. E é a mesma fórmula para a dilatação superficial e para a dilatação volumétrica. Único perigo, o beta, aproximadamente o dobro do alfa, o gama, aproximadamente. Cuidado, hein? Quando tem um líquido dentro de um potinho, o potinho também dilata. O que transborda não é a dilatação real. ΔV aparente igual ao ΔV do líquido menos ΔV do recipiente, ou gama aparente é o gama do líquido menos o gama do recipiente. Me empolguei e acabei revisando todas as formas. Mas o que eu queria era só que tu lembrasse dessa ideia aqui, ó. Do que depende a variação do tamanho? Depende do tamanho inicial, depende do tipo de material, então tem uma característica intrínseca ao material, e depende da variação de temperatura. Como eu quero te mostrar como é que a resistência elétrica varia com a temperatura, o tamanho e a área variam muito pouco com a temperatura, concordas comigo? Né? O fio aumenta quando ele é aquecido muito pouco. Esse aumento de tamanho não vai variar a resistência elétrica do cara, porque é minúscula, microscópica. Mesma coisa com a área, o fio depois de aquecido não vai ficar um super fio, super grosso. Ele vai aumentar, né, milímetros quadrados, se muito, de espessura. Isso não vai ter grandes influências na resistência elétrica. Porém, a característica do material fica bem alterada. A resistividade de um material, quando ele é aquecido, fica alterada. Aliás, átomo, eletrosfera, né? Núcleo minúsculo, eletrosfera. Lembra disso? Para um elétron poder sair de um átomo para o outro, tu acha que se aumentar a agitação na eletrosfera, facilita ou dificulta a passagem do elétron de um átomo para o outro? Corrente elétrica não é um movimento ordenado de elétrons indo para o mesmo lado? Se tu aumenta a temperatura, o que acontece com a agitação das moléculas? Aumenta, né? Quando o átomo fica mais agitado, mais desorganizado, fica mais difícil para os elétrons ficarem quicando organizadamente de um átomo para o outro. Por isso que quando aumenta a temperatura, fica mais difícil passar a corrente elétrica, aumenta a resistividade. Então olha só, a variação da resistividade depende da resistividade inicial, depende de uma característica do material e depende da variação de temperatura. Mas o que é delta resistividade? Resistividade final menos inicial. O menos ρ vai passar para o outro lado, mais ρ. E colocando o ρ em evidência, vai ficar a fórmula nojenta da apostila. Então, na verdade, amigo, tu já conhece esse comportamento. Só que se tu olha a fórmula desse jeito, sem te contar de onde é que veio, parece que é uma coisa difícil, mas não é. Tu já sabe mexer com isso, certo? Aumentou a temperatura, sofre um delta, né, de resistividade. Portanto, a resistividade aumenta. Diminuiu a temperatura, a resistividade diminui. Por isso que os supercondutores, que são materiais que não apresentam resistência elétrica nenhuma, têm que ser resfriados a temperaturas próximas do 0 Kelvin.
Hoje a gente já consegue produzir um fio, cara, que tu joga a corrente elétrica dentro daquele fio circular e a corrente elétrica fica ali. Não precisa botar mais nada, ela fica ali passeando sozinha. Não para, porque não tem mais resistividade. Certo? Geralmente se usa mercúrio a baixíssima temperatura para conseguir supercondutores. Tu imagina a economia de energia quando a gente descobrir uma maneira de fazer a energia vir lá de Tubarão e chegar até aqui sem ter resistência elétrica no fio. Meu Deus, cara, os custos vão ser reduzidos quase pela metade, certo? Então a gente perde milhões e milhões em dinheiro público, né, dinheiro da sociedade para poder fazer a energia chegar nas nossas casas devido à alta resistência elétrica de quilômetros e quilômetros de fio. Então, né, as pesquisas de supercondutores ainda vão revolucionar essa história de transmissão de energia elétrica. Não é tão difícil compreender a história da resistividade, né? Então é só lembrar que é como uma dilatação. Aumentou a temperatura, aumenta a resistividade, e se aumentou a resistividade, a resistência também aumenta. Só isso, nada demais. Ou uma coisa importante de fazer também agora, é a gente analisar o gráfico a respeito da primeira lei de Ohm. Eu citei a primeira lei de Ohm, e é importante a gente fazer uma análise gráfica da primeira lei de Ohm. Ah, galera, tu lembra da dilatação? Quando aumenta a temperatura, o corpo dilata ou encolhe? Essa é a regra geral. Existe exceção? Quem? Água, legal. Então, será que deve ter algum material como exceção para resistividade? Também tem, tá? Certo? Existe exceção, beleza? Mas são materiais raros, não me ocorre agora o nome de nenhum material que tenha um comportamento anômalo, mas se eles te perguntarem, tens que saber que existe exceção, tá? Mas o que importa é a regra para raciocinar no vestibular.